Paz, meus irmãos. Amém. Nós vamos agora ouvir mais um louvor, né? Fernando, já estamos aqui sentindo a presença do Espírito Santo na nossa vida, sentindo a presença maravilhosa de Deus nesse lugar. E vamos ouvir mais um louvor ao Senhor, amém? Essa música Deus me deu é um convite do Espírito Santo. O nosso Deus, Ele quer se relacionar conosco. Essa música, o Espírito Santo estava falando: você quer ouvir a minha voz? Você quer provar do meu amor? Então me busque enquanto todos dormem. Então nasceu essa canção que eu vou cantar para vocês. Você não faz ideia do que Deus quer fazer. Você não faz ideia dos planos que Ele tem pra você. São planos bem mais altos que os teus, projetos bem mais amplos que os teus. Será que sabes do poder que existe em tuas mãos? Há poder em tuas mãos, sabia? Será que sabes do poder que há em tuas palavras? Palavras que podem reconstruir, palavras que podem ressuscitar. Busque o enquanto todos dormem. Exercite sua fé. Viva a ousadia da palavra. Quer provar sem quer provar o Senhor. Quer provar. Busque o enquanto todos dormem. Quer provar. Exercite sua fé. Quer provar. Viva a ousadia da palavra. Quer provar. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Ele quer ouvir a tua voz. Busque ao Senhor. Você quer Meus irmãos, eu pedi aqui pro esse grupo de louvor maravilhoso continuasse aqui pra gente só cantar uma estrofe de uma música que eles cantaram anteriormente, que eu gosto muito. Mas antes disso eu queria só fazer uma introdução. Eu pedi para cantar só o comecinho daquela música do novo, Quero Ser Como Criança. Sabe por quê? Porque nós entramos aqui, geralmente, né? E às vezes nós queremos falar com Deus igual para igual. Mas nós somos uma criança no nome dele. Nós somos um bebê. E quando nós nos entregamos, quando nós passamos a falar com Deus como se nós fôssemos crianças, nós conseguimos sentir no nosso coração Deus tocando, Deus acariciando o nosso coração e a nossa vida. E a partir daí
nós começamos a ouvir a voz de Deus na pregação, nas músicas. Enquanto nós estamos aqui fechados, dando uma de gente adulta, sábia, as coisas não fluem. Mas quando nós nos largamos na mão de Deus, nós sentimos a presença dele. E como sempre eu falei aqui em várias pregações, eu falo alguma coisa da ciência. Hoje eu quero falar uma coisinha para vocês, nesse comecinho. Eu estou lendo um livro, que alguém quiser ver, não é um livro evangélico, é um livro científico, que se chama A Física a Física do Cristianismo. É um cientista americano que estuda todas as coisas relacionadas à física e matemática, um grande escritor com papers publicados, um grande homem. Ele começa a chegar a umas conclusões fantásticas. E uma delas, ele até cita o Stephen Hawking, aquele físico americano que está todo paralítico. E eles falam que esse Stephen chegaram à conclusão que o mundo surgiu de uma singularidade. Vocês já ouviram falar isso, né? Porque muitos falam do Big Bang, mas agora já estão mudando, é uma tal de singularidade. E eles começaram a fazer umas contas matemáticas e físicas para provar que essa singularidade existia. E eles começaram a fazer essa conta. E fizeram equações, e aí começou a aparecer uma coisa impressionante. Que a singularidade não era uma, eram três. E que essas três singularidades, de alguma maneira que eles não podiam explicar, era uma só. E eles não conseguem explicar de maneira alguma como que algo que a física prova que é três ao mesmo tempo é um, que eles não entendem, e que transcende ao tempo e ao espaço. Stephen Hawking diz, isso transcende ao espaço e ao tempo. E nós aqui que já conhecemos a Deus há muito tempo, que conhecemos Jesus e cremos nele, sabemos que essas três singularidades são o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E é Ele que faz todas as coisas. E a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Por isso que quando eu venho aqui para frente, eu nenhuma vez me arvoro a tentar usar algum desses títulos que o mundo dá. Porque não adianta. Diante de Deus nós não somos nada. Mas nada de título. Mas diante deles nós somos especiais. E ele, com um paizinho, chega e diz assim: meu filho, minha filha, eu amo você. Meu filho e minha filha, eu não quero te perder. Meu filho e minha filha, você pertence a mim. Então, quando nós entramos aqui como uma criança, quando nós entramos nesse lugar e dizendo, eu estou disposto a crer. Esses dias, a minha netinha, linda, quem sabe está assistindo lá em Caruaru? Oi, Camila. Ela é bonita igual o avô, assim. Ela estava atrás do gato e nós dando risada. O gato dizia, não, tipo era um miau, não. Ela, sim, não, sim. E correndo atrás dele, não, assim, brava. Porque ela achava que estava tendo um diálogo com o gato. Ela estava conversando com o gato. E nós às vezes calamos nossos ouvidos quando sentimos alguma coisa que o Espírito Santo diz assim: meu filho e minha filha, não faça isso. Meu filho e minha filha, não faça aquilo. Não, isso é besteira. Não ouvi nada. Deus quer falar com cada um de nós hoje. Deus fala com cada um de nós, nos cânticos, nos louvores e na palavra. E quero então que essa música novamente, que o Paulinho se sinta à vontade, se for um refrão só, mas que Deus conduza. Para que todos, podem ficar sentados mesmo, mas só sintam isso e se sintam como uma criança na presença do Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência
de 2 a 11. Não, mas eu só estou dizendo que são tudo que estão aqui, são de 2 a 11. As que ficaram. Né, Osardão? Mas Deus é muito bom, Deus é tão gostoso, que espero que cada um possa ter se sentido abraçado um pouquinho nessa hora. Eu, a hora que cantou lá, que eu estava lá atrás, eu estava me sentindo abraçado por Deus. Deus disse assim: ô polaquinho pequenininho, eu gosto de você, né? Deus é muito bom. Eu queria que vocês, cada um de vocês, pensasse na sua cadeira, tentasse lembrar de 3 nomes de pessoas mais ricas do mundo. Tente lembrar. Não precisa escrever, não precisa falar nada, só tente lembrar. Agora tenta lembrar de 3 pessoas que ganharam o prêmio Nobel de Física nos últimos 3 anos. Vamos ver quem lembra. Eu quero ver quem vai lembrar. Vamos para uma coisa mais fácil. Lembra o nome das 3 últimas Miss Universo? Estão lembrados? Então mais uma mais fácil ainda. Os 3 últimos ganhadores do prêmio Pulitzer, lá dos Estados Unidos, de jornalismo. Todo mundo sabe, né? E os 3 melhores atores de cinema pelo Oscar nos últimos 3 anos. Vocês não sabem nada. Mas agora tente lembrar alguns outros nomes que eu vou falar para vocês. 3 professores que foram importantes para vocês na sua vida. Lembram? 3 pessoas que demonstraram amor para vocês algum dia. Vocês lembram? 3 pessoas que lhe deram a mão algum dia quando você estava necessitado. Vocês também estão lembrados? Não era só de dinheiro, dá a mão às vezes para sair de um buraco, conversar. 3 pessoas que um dia ouviram as queixas de vocês. Também lembram? Interessante, né? Aqueles nomes importantes que nós tínhamos lá, dos prêmios da física, os prêmios Nobel, esses vocês não lembram, mas esses vocês estão lembrados. Não é interessante que nós lembremos esses nomes? E a palavra de Deus diz: um irmão ajudado pelo irmão é como uma cidade fortificada, em Provérbios 18, 19. E é isso que nós somos. Uma igreja fortificada, uma igreja que é ajudada, um ajuda o outro naquela hora que está numa situação difícil. Então as pessoas mais importantes para nós não são os 3 mais ricos do mundo, não são os 3 físicos, não são os 3 melhores atores, mas são pessoas que estão ao teu lado no dia a dia, que gostam de você, que fazem alguma coisa por você. E nessa igreja está cheia de pessoas assim. Eu estou aqui há uns 3 anos e eu amo esse lugar. Cada irmão querido, cada irmã querida que a gente encontra aqui. Lógico que tem outras igrejas que são assim, lógico. A igreja é isso. A igreja é uma casa de pessoas que são carentes, que precisam de ajuda e um precisa levantar o outro. E nesse intuito, então, e nessa palavra, dessa maneira, falando sobre a igreja, sobre o que nós somos e tal, eu queria falar hoje para vocês sobre uma coisinha simples. Qual é o valor que cada um que está sentado aqui hoje tem para Deus? Qual é o valor que você tem para Deus? Será que você tem algum valor para Deus? Será que Deus lembra do teu nome? Eu só quero lembrar a vocês uma coisa, que a palavra de Deus diz que embora a quantidade de estrelas seja muito grande, Deus a chama pelo seu nome. Eu já falei aqui uma vez, mas vale a pena só repetir isso. Quantas estrelas tem mesmo na nossa Via Láctea? Em torno de 400 bilhões de estrelas, só na Via Láctea. Quantas galáxias tem? Bilhões de galáxias. Estão fazendo a conta aí? Multiplique 2 bilhões vezes 400 bilhões e vocês vão ver quanto vai dar. Aí vem o número de planetas. E aí, os cientistas chegaram à conclusão que não tem mais
um universo só, são multiversos, porque não tem lugar que acaba o infinito. Aqui acabou o infinito, tem uma plaquinha, acabou aqui o infinito. Não tem. Então, para nós, as coisas inconcebíveis não são só na igreja, são em tudo que nós vemos e que olhamos. Mas as da igreja não é que elas sejam inconcebíveis. Às vezes nós não queremos aceitar porque nós achamos que somos demais para Deus. Mas acontece que Deus dá um valor para você, dá um valor para mim, dá um valor para o pastor Marcos, que é uma coisa de louco. Porque nós somos amados por Ele. Mas para falar de valor, eu queria chegar e mostrar para vocês em porcentagem. Vamos olhar em porcentagem, quanto Deus gosta da gente? Vamos lá. Quem está com a palavra de Deus, com a Bíblia, abra em Lucas. Abra em Lucas 14. Não, desculpe, 15. Nós vamos ler toda essa passagem, 32 versículos. Vocês notaram que aí, não sei se na Bíblia de vocês estão as parábolas? É isso? Dizem que Jesus, as pessoas que não entendem Bíblia dizem que Jesus não gostava de futebol, que ele mandou parar a bola, mandou tirar as traves e jogar as redes. Mas não é, pessoal, não é nada disso. Mas nós vamos ver agora as parábolas para entender mais ou menos o que nós queremos falar hoje sobre o valor que nós temos para Deus. Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus recebia pecadores e comia com eles. Então eles lhe propôs esta parábola: Jesus, qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que encontre? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim será maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E continuando, ele dá outro exemplo. Ele falou lá então das 100 ovelhas, uma que se perdeu. Agora ele dá um outro exemplo. Ou qual é a mulher que, tendo 3 dracmas, era a moeda daquele tempo, né? E perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa buscando com diligência até encontrá-la. E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim vos digo, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Disse-lhe mais, ele continua: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo dele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: pai,
pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestimenta, e pondo-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e as danças. E chegando a um dos servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? Respondeu-lhe este: chegou teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas o filho se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre está comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos e alegrarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. É a parábola do filho pródigo. Mas o que essas três parábolas têm a ver com o valor que cada um de nós tem para Deus? Vamos fazer uma conta hoje para que nós possamos entender isso aí. Nós falamos de três parábolas. A primeira das parábolas da ovelha perdida. Quantas ovelhas existiam? 100. Quantas se perderam? 1 de 100 é quantos por cento? 1%. 1 de 100 é 1%. Qual é o valor que tinha aquela ovelha para o dono? E o cara foi atrás dela. Ele tinha 100. Não era fácil largar e dizer assim: não quero mais aquela. Pô, eu já tenho 99. Uma mais, uma menos, não vai fazer diferença. Mas não, ele largou tudo e foi atrás dela e ficou alegre e trouxe essa ovelha de volta. Será que Deus, quando olha para cá e olha para nós aqui, os que estão sentados, Ele não está preocupado com aquelas ovelhas que estão lá fora desse aprisco, que ainda não ouviram o seu nome, e que não ouviram a sua voz dizendo: vem para cá, vem sentar junto com as minhas ovelhas? É interessante, né? Jesus, quando fala com Pedro, ele logo vai falar: Pedro, apacenta quem? As minhas ovelhas. Ele fala 3 vezes com Pedro. É tão maravilhoso isso. Deus falando com Pedro 3 vezes. Então Deus está querendo, Ele quer cada um dos seus aqui sentado nessa, na outra igreja, em aprisco de vários lugares da igreja do mundo inteiro. Ele quer que as pessoas estejam nessa hora juntas. E não queria que nenhuma daquelas ovelhas se tivesse perdido, porque 1% para Ele é bastante. Aí veja um outro exemplo. A mulher tinha 10 dracmas, ela perde uma. Quanto que representa uma? Agora é 10%. Ela perdeu 10%. E ela começa a varrer, buscar, puxar a luz para perto para ver se acha. Eu vou começar a perder meu peso agora, viu, pastor Eugênio? No escuro, para ver se eu não acho mais. Porque no claro acha, né? Ferrari, né, pastor? Então ela perdeu uma das 10 e começou a pôr a luz pertinho para tentar achar, porque aquela uma era importante. Para aquela mulher, 10% era super importante. Eu me lembro de eu já ter corrido em casa, tentado achar
pelo menos uma notinha para completar uma coisa que precisava pagar. Eu sei que aqui com isso ninguém aconteceu, né? Mas comigo já aconteceu. A gente tem que ir atrás daquela moedinha perdida. Tomara que eu tenha deixado num bolso alguma coisa aqui, porque eu estou precisando comprar um pão. E dava certo. Então aquela moeda era importante para aquela mulher. Então, uma ovelha valia 1%, uma dracma valia 10%. Agora aquele homem tinha 2 filhos. A parábola do filho pródigo. Ele tinha 2. Um saiu, foi com a metade do que lhe era direito, porque a outra metade era do irmão dele, e saiu. Disse: estou bem agora, eu vou largar esse velhão aí que está me enchendo, tem que trabalhar, cuidar dos porcos, vou sair, gastar e vou lá. E o interessante é que o outro filho ficou trabalhando, cansando, fazendo as coisas, e o outro lá da boa vida, que ele achava que era boa vida, gastando, despendendo, andando com várias mulheres, gastando o seu dinheiro. Mas o dinheiro foi escasseando, foi faltando, e de repente ele não tinha mais nada. E nessa hora, quando acaba o teu dinheiro, acontece uma coisa muito esquisita. Já ouviram falar que amigos é que nem sombra, só aparece quando o sol brilha? Desaparecem. Amigos, mas não irmãos. Não irmão. O irmão que conhece a palavra, que conhece Deus, ele vai atrás daquele que está precisando dizer: o que você está precisando de? O que eu como você come. O que eu tenho na minha casa, você tem na tua. E aquele homem começou a pensar que na casa dele não faltava nada. Na casa dele ele tinha do bom e do melhor. E ele resolve voltar. E quando ele vai voltando para o pai, pensando, maquinando o que ele ia falar para aquele pai das coisas erradas que ele fez, da coisa que ele gastou, de como ele agiu, de como ele fez errado, ele fica imaginando: o que eu vou dizer para o papai, o que eu vou chegar a dizer para ele, ele vai me tratar mal, mas não tem problema, nem que eu fique lá, num canto, comendo um pãozinho, velho, amassado, mas só o fato de eu voltar e ter uma comida para mim já está bom. E o pai, quando vê ele longe chegando, fica super alegre, sai correndo e dá um abraço naquele filho, e põe o anel no dedo, já manda colocar roupas novas nele, e manda matar o melhor do gado, o melhor dos bois, para comemorar a volta dele. E é interessante que o outro filho fica chateado. Aparentemente a gente pensa: tem razão, né? Ele ficou ali trabalhando e tal. Só que para aquele pai, os 2 filhos tinham o mesmo valor. E se eram 2 filhos e um saiu, qual é o valor daquele filho? 50%. Ele tinha o valor de 50%. Então não interessa se ele fosse, não voltasse, se não tivesse trabalhando, mas quando ele viu, ele disse assim: poxa, meu 50% voltou. Então a alegria dele era muito maior do que aquela moeda de 10%, era muito maior do que aquela ovelha de 1%, porque aquele que estava perdido agora voltou, aquele que estava numa vida dissoluta, que estava errando, agora voltou. Sabe, eu conheço gente, e a Isa me lembra disso, nós conhecemos casais, e tinha um homem que dizia assim para mim: não, eu não tenho condições de chegar diante de Deus, porque eu não presto. Eu disse: mas rapaz, Deus é especialista em gostar de pessoas como você. Mas Ele é um especialista. Eu que sou bom, Ele já não serve tanta coisa assim não. Eu penso que sou bom. Eu vejo Oswaldo falando aqui certas coisas, né? Aos irmãos da igreja aqui, tapete vermelho tatame, mas eu acho legal, tapete vermelho é legal, mostra que ele é vermelho, irmão. Aos de fora, tapete
mais famoso e tal. É como se as pessoas que não conheciam Jesus têm uma importância muito maior. E é claro que tem, porque nós já conhecemos, nós estamos aqui vivendo com o Pai dia após dia. Tem gente lá fora que está sofrendo, que está se drogando, que está se prostituindo, que está se afundando num lamaçal de porcos. Por isso que a gente tem vontade que essas pessoas conheçam esse Pai que recebeu a mim, que recebeu a cada um daqueles que um dia entregou sua vida a Ele. Para nós, os erros que nós tínhamos no passado, Ele esqueceu. Ele não se lembra mais, Ele jogou fora. Ele disse: eu me esqueço. Então Deus está dizendo a qualquer pessoa: venha do jeito que você é, não se arrume para vir. Você não sabe o teu dia. Quem é você para saber o dia? Eu tenho um grande amigo chamado Enéas, que já esteve aqui cantando uma vez. Um grande amigo, um homem de Deus, ele mora em Caruaru. Ele é muito usado por Deus. Um dia ele está num carro, ele encosta o carro num sinal, e do lado dele encosta um outro carro. E aí ele olha para o motorista e diz assim: ô fulano, Deus te quer de volta. É um homem que conhecia Deus e tinha abandonado tudo. Ele disse: não, eu tenho muito para curtir ainda da vida. Eu tenho que curtir muito a vida. Ele disse: mas Deus está me falando que você não sabe o teu tempo aqui. Prepara-te porque você não sabe. Ah, você é um fanático. Colocou o carro e saiu. Infelizmente, uma semana depois, esse homem morre. E aí? Não deu tempo para ele se reunir com Deus? Não deu tempo para ele pedir perdão ao Deus de todas as coisas como esse homem fez? Então nós estamos começando a ver os valores. A ovelha vale 1% nessa palavra. A dracma 10. O filho pródigo quanto? Mas aí acontece uma coisa fantástica. Deus amou o mundo de tal que mandou o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Ele mandou o filho para cá. Quantos filhos ele tinha? Um desenho é quanto? Então qual é o valor teu para Deus? 100%. Ele tinha um filho só. Um filho, ele disse assim: eu não ligo de perder esse meu filho lá no mundo. Eu não ligo que o sangue dele escorra. Eu não ligo que ele tenha rachaduras na mão, seja pisaduras no corpo todo. Porque eu quero que a Flávia, que o Carlos, que o André, que o Júnior, que a Assis, que todas essas pessoas sejam curadas de todos os seus pecados e cheguem a mim limpos e entrem no reino dos céus. É esse o Deus que eu sirvo. É esse o Deus que deu o seu Filho único, deu 100%, porque você e eu valemos 100% para Deus. Não tem distinção. Ele não vai distinguir o pastor Marcos de mim, o pastor Eugênio de mim, o pastor Eugênio de outro. Não vai, porque para cada um de nós que está aqui, para Deus tem o mesmo valor. Quantas vezes vocês estavam num travesseiro, às vezes à noite, chateado, preocupado, e vocês ouvem ou sentem Deus dizer: ô meu filhinho, eu estou contigo. Eu estou contigo e não abro. Não abro mão de você. Não abro mão de você, minha filha, meu filho, porque eu te amo. E eu dei aquele que era o mais especial de mim para você. E uma outra coisa a gente tem que lembrar com isso aí. Muita gente pergunta a vocês, às vezes pode perguntar, como já perguntaram a mim, numa hora de aflição, que a gente está passando uma dificuldade, qualquer coisa: cadê teu Deus? Aqueles que não conhecem. Não é essa a pergunta que muitas vezes fazem? Agora me diga uma coisa:
Aonde que estava Deus quando ele viu Jesus Cristo clamar, dizer: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice? E Deus não afastou. Estava no mesmo lugar que ele está olhando os problemas que às vezes nós passamos. Mas ele disse: meu filho, a minha paz eu vos dou. Não vou dar como dar o mundo, mas é uma paz que supera qualquer entendimento que nós possamos ter. Nós temos dificuldade, nós temos tristeza, nós temos tribulações. Temos. Jesus não mentiu nenhuma vez. Meus filhos, no mundo tedes tribulações, mas teve bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas ele está dizendo: você é especial para mim. Não me interessa o que você fez, não me interessa o que aconteceu lá atrás, não me interessa as coisas tristes que você passou ou as tristes que você fez que me deixaram triste. Mas hoje eu digo para você: você é nova criatura. Alguém novo você fez, alguém que foi modificado, transformado. E aí, quando nós entramos aqui, que nós nos sentimos assim, transformados, modificados, e nós começamos a escutar um louvor e aquele agradecimento e dizer: eu te adoro, Pai. Mas não tem que adorar. Ele escolheu dizer para nós: olha, você é meu e eu sou teu. A hora que você precisa de mim, me procura. Eu estou a você 24 horas por dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Deus está aí à disposição. Mas é muito complicado essa história de entender Deus dessa maneira. Como é que Deus pode atender um monte de gente? Eu tenho um computador, é uma coisa que o homem fez, né? Eu consigo entrar em cada coisa, em cada resposta, em cada negócio. É uma coisa que nós fizemos. Várias ações ao mesmo tempo. A Google, você digita lá uma pesquisa: quantos fios de cabelo tem o Oswaldo? Bem rapidinho. Muito pouco. Eu não tenho problema de cabelo, de falta de cabelo. Eu tenho, a Suel também, não sei. Nós dois somos mais científicos, nós somos wireless. Sem fio. Claro, as coisas modernas são assim. Você acha que eu vou dizer: não, meu cabelo é corte estilo piscina, dá para ver o fundo? Não. É wireless. É moderno, fantástico. Mas mesmo com esse pouco cabelo, mesmo com essa pouca telha na cabeça, Deus olha para mim e diz assim: o polaco, como você é bonito. Eu fico todo cheio. E ele olha para cada um de vocês e diz assim: você é especial para mim. Você tem os olhinhos do Pai, tem a cara do Pai. Os irmãos aqui da igreja, da família cristã, é a cara do Pai, é a cara de Deus. Nós temos que ser alguém que as pessoas olhem lá fora e digam: essa pessoa aí é diferente, essa pessoa faz a diferença, essa pessoa se move em favor dos outros. Mas não é porque ela é boa por acaso, é porque ela carrega Jesus Cristo no seu coração, e ela tem vontade de ser diferente, ela tem vontade de fazer coisas novas. Falávamos até, eu estou com uma sobrinha querida aí que tem que falar aí, a Heloísa e o Guarinela, que são o marido dela. Ela é mais velha que eu, mas é sobrinha ainda. Mentira. E nós falávamos sobre fazer certas coisas, independente de você não conseguir fazer mais, porque muitas vezes as pessoas querem desanimar vocês. Poxa, mas dá para fazer isso? Ou isso aí vai adiantar? Eu sei que tem irmãos aqui que estão lutando e fazendo, e a casa já está comprada para cuidar de velhinhos. Coisa mais linda do mundo. Meu coração se abre, sempre quero estar com isso, porque é uma coisa maravilhosa.
Aí muitos podem dizer, mas olha, tem muito bandeirinha, naquela casa vai caber 10, 15 só. Mas para esses 10, 15, fez a diferença. Era a história daquele cara que na praia, uma praia, quilômetros e quilômetros de praia, a maré trouxe milhares e milhares de estrelas, e as estrelas estavam morrendo porque a onda deixou, mas não levou de volta. E um cara começa a jogar uma por uma. Aí alguém diz, mas rapaz, tem milhões de estrelas, não vai adiantar você andar aí, porque são quilômetros e quilômetros. Isso não tem problema. Para as que eu joguei de volta, valeu a pena. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser a diferença, porque Jesus Cristo não escolheu a mim e a você, Ele não escolheu por um preço qualquer. O preço foi o sangue derramado de Jesus lá na cruz. E sabe o que nos une a todos nós aqui? A todos nós que estamos aqui, nós somos a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo é o corpo de Cristo. Então eu sou uma célula, cada um de vocês são uma célula. E o que leva o oxigênio de Deus a cada uma dessas células? O que irriga e nutre cada uma dessas células? É o sangue de Cristo. Eu já preguei aqui, o nosso sangue leva alimento e oxigênio para nossas 130 trilhões de células. Nós temos mais ou menos 130 trilhões de células. Não aguenta alguém dizer assim, o senhor tem mais, que é meio gordinho. Não sou. As células que são mais estufadinhas, mas eu sou igual. Quem é que leva oxigênio e sangue para todas essas células? O sangue nosso. E quem é que leva o oxigênio, o bem-estar para toda a comunidade, todas as células que somos nós, a igreja aqui? O sangue de Jesus Cristo. Por isso que eu e você nos conhecemos há 2000 anos. Nós nos conhecemos lá naquela cruz, lá quando Jesus morreu aquele tempo atrás. Ele não estava morrendo por aquele povo daquele tempo só, ele estava morrendo por aquele pessoal daquela época e o pessoal que haveria de vir. Então eu e você estávamos pecando naquele lugar, naquela hora. Essa é a grande diferença daqueles que são salvos. Essa é a história igual do homem, do filho pródigo e do filho que ficou. Ele estava perdido, mas ele voltou. Ele valia 50%, mas nós não valemos 50%, nós valemos 100%. Agora, como Deus quer você e eu para Ele, e Deus é muito carinhoso e muito respeitoso e muito cavalheiro. Ele fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. Ele não vai invadir você, Ele não vai tirar o teu meio de escolher certas coisas, o que eu quero e o que eu não quero. Ele vai bater. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Sabe onde ele está batendo? No coração de cada uma das pessoas. Às vezes nós ouvimos uma coisinha estranha, sentimos algo diferente, sentimos nosso corpo arder um pouco diferente do que era. É porque Jesus está batendo e dizendo: aqui na porta. Agora pensem em vocês, quantas pessoas vocês ficariam orgulhosos de receber em casa? Um governador, um juiz, um cantor, um artista, um prêmio Nobel de Física, que eu falei aqui, aquele cara que se parece comigo, aquele ator, o Brad Pitt. Vocês não teriam vontade? Puxa, pensou o cara almoçar comigo? O cara jantar comigo, tomar um café comigo? Nós estávamos fazendo pesquisa, que eu continuo indo para câncer, que está em vários hospitais, que você sabe.
um cantor famoso, Sérgio Reis, foi lá em casa e queria ver os comprimidos e ficamos amigos. A mulher dele, que ele casou agora, é evangélica, Ângela, e conversamos muito. A gente né, ficou gostoso, né? Puxa, você veio na minha casa e tal. Mas já pensou quem está batendo no coração de nós e aqueles que já receberam está habitando junto com vocês? Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é Ele que está batendo, é Ele que habita comigo e com você. E isso faz uma diferença quando eu vejo o Paulinho aqui cantar alegre e está ali olhando para Deus, não está nem aí se estão achando ele ridículo ou não estão. É que ele está dizendo para o Senhor: Senhor, não me interessa o que vão dizer de mim, o que interessa é que eu lhe amo, Pai, eu te adoro, você é o meu Senhor, tu és o meu Deus. Sabe, eu como pesquisador, muitas pessoas, muitos cientistas não creem em Deus, mas tem um monte que crê. Não pense que é verdade que são todos ateus, não são. Alguns são à toa, mas ateus não são. Mas tem um monte que crê em Deus, montes. O próprio Einstein queria provar a existência de Deus no final da sua vida por contas matemáticas, só que isso é complicado, né? Mas muitos são contra, acham uma loucura, querem até desprezar o trabalho que alguns pesquisadores fazem porque eles são cristãos ou conhecem Deus. Mas eu quero dizer a qualquer um e a todos: eu não me envergonho de Jesus. Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, e não me interessa se eu perca trabalho, se eu perca prestígio, mas qualquer coisa, mas Ele eu não quero perder nunca, porque Ele é meu Senhor e meu Salvador. E aí me lembro de uma história que acho que eu já falei aqui, mas que vale a pena falar. Estava num trem andando, viajando em trem, estava uma pessoa lendo a Bíblia, um senhor de idade, e o rapaz do lado disse: mas o senhor, lendo a Bíblia, o senhor acredita nessa baboseira? Eu disse: acredito. Mas o senhor não tem lido o que os cientistas falam, o que os cientistas escrevem sobre o mundo ter formado de outra maneira, sobre não existir nada de errado na certa Bíblia? Não sei disso. Mas o senhor precisa ver, o senhor precisa conhecer mais, o senhor precisa se estudar mais, o senhor tem que pensar mais, ser um pouco mais cético, estudar, olhar as coisas direito. Eu disse: o senhor tem que fazer isso. Me dá um nome seu que eu quero lhe mandar alguns panfletos, algumas coisas para o senhor ler. Eu disse: pois não, eu não tenho nada aqui escrever meu nome. Sabe qual é o nome dele? Louis Pasteur. Tá bom? Vocês, um grande cientista. Sabe, o homem que codificou o DNA no mundo inteiro, que coordenou o mundo inteiro, Collins, o mundo inteiro coordenou a codificação do DNA, era ateu, mas ele conheceu Cristo e escreveu um livro, A Linguagem de Deus, DNA. Esse homem se entregou a Jesus Cristo porque ele viu que não tinha jeito de cientificamente fugir. Um outro cara chamado Anthony Flew, ateuzão, ateu que escreveu no século passado e no começo desse vários livros que era a Bíblia dos ateus do mundo. Aquele Richard Dawkins que escreveu vários livros, ele se baseava nesse cara, o guru deles, Anthony Flew. Aí Anthony Flew escreve um livro com esse nome. Acredite, um ateu afirma: Deus existe. Um ateu afirma: Deus existe. O dia que vocês quiserem ver, vocês compram nas livrarias. E são livrarias não evangélicas, são livrarias seculares, para que as pessoas vejam que as pessoas estão entregando a vida ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se algum de vocês leu o livro. Eu li o livro e assisti a reportagem do filho do criador do Hamas, lá em Jerusalém, naquela região da Palestina. O filho de um dos maiores grupos terroristas contra Israel. Quando ele estava na prisão em Israel, saindo da prisão, um cristão entregou
um Novo Testamento para ele. E ele começou a ler, entregou a sua vida ao Senhor e teve um relacionamento com Cristo maravilhoso. Ele escreve um livro que não adianta, não existe nada como o cristianismo, não existe nada que tenha provado, que tenha tudo documentado como o cristianismo, e não existe nada tão vivo e tão atuante como Jesus Cristo nas nossas vidas. Eu contei um outro negócio aqui para vocês que eu gostaria de repetir, porque às vezes nós entregamos um bilhete para alguém, às vezes nós entregamos um papel para alguém, às vezes nós entregamos uma Bíblia para alguém, e nós não vemos resultado na hora, ficamos até meio tristes. Eu não sinto tristeza. Nós fazemos a nossa parte, o Espírito Santo faz o restante. E eu contei uma história de um missionário americano que foi para a África, e ele distribuía na África Novo Testamento, só os novos, quem é menor, dá para levar mais e tal. E ele entregou para um senhor na África: olha, vou te dar essa Bíblia, você lê esse Novo Testamento. O cara olhou assim o papel: ah, eu quero, isso dá para fazer um cigarro joia. O cara disse: o senhor não me deu? Dei. Então, vou usar para fazer cigarro. Aí o missionário disse: olha, faz uma coisa para mim, leia cada página antes de fumar, mas pôr no coração. E foi embora, triste, que perdi um Novo Testamento. E foi embora. Passados uns 20 anos, voltou para a África. Estava andando por lá, resolveu numa igreja, sentou lá atrás, e um pastor aqui pregando. Ele sentou atrás, esse pastor reconheceu ele e disse assim: quero contar uma história para vocês, relembrar como é que eu me converti. Um missionário americano me entregou um Novo Testamento, e eu falei que era bom fazer um cigarrinho, enrolei e comecei a fazer cigarrinho. Fumei Mateus inteiro. Fumei Marcos inteiro. Fumei Lucas. Comecei a fumar João. Mas quando chegou em João 3,16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, naquela hora eu me ajoelhei e entreguei a vida ao Senhor. E eu estou aqui com o restante do Novo Testamento, porque foi isso que me fez salvar. Eu fumei aquelas partes porque não conhecia, mas quando eu conheci o poder de Deus, eu entreguei a vida ao Senhor e disse: Senhor, eu quero segui-lo, porque eu sei que o Senhor é dono de todas as coisas, e o Senhor está certo. E aquele homem passou a ser um pregador maravilhoso lá na África. Então, nós vamos ter muitas experiências bacanas no céu. Nós vamos encontrar pessoas que vão dizer: oh, meu irmão polaco, o senhor falou uma vez lá numa reunião da Donep e eu aceitei Jesus. O pastor Marco estava doente no hospital, o senhor chegou, orou por mim, e depois eu fiquei pensando nesse Jesus, eu entreguei. Mas infelizmente nós podemos sentir falta de alguns que no meio da batalha foram feridos pelo inimigo e deixaram de lutar. Mas hoje eu quero dizer para vocês uma coisa: não se esqueçam nunca que vocês não valem 1%, que vocês não valem 2%, que vocês não valem 3%, mas que vocês valem 100% para Deus. Então não se deixe abater pelas coisas e diga: Senhor meu Deus, aquele que eu entreguei minha vida, eu vou confiar em todo o tempo, porque eu sei que o Senhor está comigo em todos os momentos. E vocês vão ver que, igual aquela história das pegadas na areia, lembra daquela história de pegadas na areia? Que tem 2 grupos de pegadas
De repente, das pessoas começa a ter problema e ele olha para a praia, só tem um par de pegadas. E era Jesus que estava com ele, e ele fala: Jesus, bem na hora que eu precisei, eu não vi seus pares do lado. Aí Jesus: meu filho, nessa hora você está vendo só um par de pegadas, é porque nessa hora você não estava andando, eu estava te carregando no colo. E é assim que Ele faz conosco. Não interessa o que passou, não interessa o quanto nós estudamos, não interessa o quanto nós conhecemos, mas as coisas de Deus, elas têm uma visão espiritual. E se você falar: Senhor, deixa eu ter uma ideia do que é o Senhor, Ele vai entrar, fazer uma festa, e você vai começar a sentir Deus agindo no seu interior e transformando você e modificando você, e você vai dizer assim: eu não sou e não tenho o valor da dracma, eu não tenho o valor da ovelha, eu não tenho o valor do teu pródigo, mas eu tenho o valor do sangue de Jesus Cristo. É esse valor, é esse sangue que cobre a minha vida e a vida de vocês. Que Deus abençoe todos, que todos possam lutar e crescer e andar nos caminhos do Senhor. Amém? Pastor Marcos. Glória a Deus. Amém.